Magazine Luiza, vídeo de fechamento semanal. Nesse vídeo vamos estudar rapidamente nosso gráfico semanal e também nosso gráfico mensal, já que na segunda-feira vamos iniciar a última semana do mês de novembro, então é importante a gente também estudar um tempo gráfico maior para a gente ver como está o gráfico em relação às suas médias, nuvens de Ishimoku e alguns indicadores. Ressalto que são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda. Essa semana, Magazine Luiza fechou no R$ 1,99, queda de 10,36%. Vamos começar pelo nosso gráfico mensal, que a gente observa aqui em Magazine Luiza. No momento, olha só, dando até um zoom out aqui no nosso gráfico de Magazine Luiza, percebam que por muitos meses, principalmente aqui, por exemplo, em meados de setembro de 2016, a gente ficou acima de todas as médias do nosso canal. Por muito tempo, então, mais de ano, Magazine Luiza acima de todas as médias, até mesmo no gráfico mensal. Mas, desde meados, deixa eu trazer aqui em específico, principalmente quando a gente perdeu a nossa média verde-limão, que é a média de 9 períodos, atencando Ishimoku, já seria um momento mais de atenção. Claro, a gente não tem como adivinhar o futuro. Até trazer aqui, por exemplo, a gente perde a média aqui, não tem como a gente ver e prever o futuro. O gráfico vai sendo desenhado e as médias vão se ajustando em relação ao seu preço. Então a gente perdeu a primeira média em março de 2021, o equivalente ainda na região dos R$ 20,23, se a gente observar nosso gráfico mensal, trazendo aqui para vocês. Perdeu a primeira média, ficou de lado por alguns meses, deixou um pavio, ou seja, rejeitou a média rápida do nosso Ishimoku, e depois perdeu a exponencial de 21 e perdeu a média vinho, que é uma média muito importante do nosso canal, que é a nossa Kijun, a média lenta do Ishimoku. Então aqui, por exemplo, por meados de setembro de 2021, já era um momento mais forte de atenção no gráfico mensal de Magazine Luiza, ainda equivalente a R$ 14,34. Mensal, aqui em setembro de 2021, a gente ainda estava com o mensal acima das nuvens. A nuvem poderia servir como uma região de suporte, já que o preço estava acima das nuvens. Percebam que até o ativo tentou fazer algum tipo de suporte na nuvem de Ishimoku. Mas depois aqui, por exemplo, em fevereiro de 2022, ainda em relação ao preço R$ 6,01, a gente já tinha o fechamento abaixo de todas as médias e também abaixo da nuvem de Ishimoku. A nossa linha de atraso, o Chico Span, também já tinha cortado abaixo do preço, ou seja, a gente já tinha aqui pelas médias, até mesmo sem analisar os demais indicadores, uma condição mais prejudicada do nosso gráfico mensal de Magazine Luiza. Muito interessante porque no candle que tivemos em janeiro de 2023, a gente até chegou a fechar acima da primeira média, que é a nossa média verde-limão, mas fechou num mês acima, no outro mês fechou abaixo. Para quem gosta de estudar o gráfico mensal, já seria até o momento de ajustar, quem sabe, sua posição compradora ou fazer algum gerenciamento de stop. Para quem gosta de trabalhar com o gráfico mensal, porque a gente voltou a fechar abaixo de todas as médias. E olha só que interessante como o preço, até vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor, como o preço foi batendo na média, rejeitando, batendo, rejeitando, batendo, ou seja, a média estava servindo como uma forte região de resistência e até que o ativo começou a continuar o seu movimento descendente. Trazendo rapidamente também os demais indicadores que a gente gosta de estudar no nosso canal. Para quem gosta do nosso canal, não esqueça de deixar seu like, se inscrevam, se quiser deixar algum comentário, o que pensa do longo prazo de Magazine Luiza, ou o que pensa de Magazine Luiza para dezembro. Sinta-se à vontade. Temos o nosso DMI, que teve o cruzamento a partir de setembro de 2021. Olha só que interessante. A gente perdeu as médias vermelha e vinho, que é a exponencial de 21 e a média lenta de Ishimoku. Também tivemos um cruzamento de DMI que poderia reforçar aqui uma atenção nossa no gráfico mensal. Repito, poderia perder as médias e retomar no mês seguinte, assim como ele fez aqui, por exemplo, em janeiro de 2023. Fechou acima da verde-limão e depois devolveu. O gráfico, ele nos traz os indicadores, traz o preço, mas não tem como a gente adivinhar o futuro e o mercado é soberano. Ele vai fazer o movimento que ele quiser, independente de qualquer indicador, mesmo porque não existe indicador infalível. Então aqui nosso DMI negativo já tinha feito um cruzamento vermelho acima do verde também em setembro de 2021 e perceba no gráfico mensal a gente continua com um DMI na região do 30 negativo e o DMI positivo região do 16 ainda está longe de dar um cruzamento aqui, pelo menos pelo nosso DMI no gráfico mensal. Agora vamos ver rapidamente como está nosso gráfico semanal.
Agora vamos estudar rapidamente nosso gráfico semanal em relação às médias. Foi uma semana muito importante para a Magazine Luiza. Por quê? A gente já tinha passado alguns pontos interessantes. Lembrando que aqui a ideia do nosso canal é estudar os indicadores, estudar o movimento do preço. Não é falar necessariamente sobre trade, não é necessariamente falar também sobre curto prazo. É pensando mais um olhar de médio e longo prazo, de investidor e também buscando oportunidades no gráfico, buscando movimentos interessantes, quem sabe, para a gente analisar uma ponta compradora ou até mesmo vendedora. O que a gente observa? A nuvem futura do semanal continua vermelha, a gente continua com o preço abaixo das nuvens, a Chico Span, que é a nossa linha de atraso, ainda continua abaixo das nuvens e do preço e ainda continua relativamente distante do preço. É interessante quando essa linha, pelo menos, começa a cortar nosso preço, para quem sabe no gráfico semanal indicar alguma possibilidade de momento mais comprador. Essa primeira linha é a nossa média verde-limão, a média de 9, a Tenkan, interessante, a gente tem ela no gráfico, mas a gente vai ficar mais atento, principalmente quando ganha a média vermelha no semanal e a vinho, exponencial de 21 e a média lenta de Shimoku. Interessante que essa semana a gente teve uma queda de 10,36% e olha só, a nossa máxima foi nos R$ 2,35 e a nossa exponencial de 21 estava na região dos R$ 2,34. Então, falando aqui das nossas médias, o que a gente gostaria de ver para a Magazine Luiza, lembrando que são apenas estudos, não é recomendação, a gente não faz recomendação no nosso canal, mas a gente gosta de ver quando o ativo pelo menos ganha essa média, para quem sabe a gente começar a trabalhar alguma hipótese de retomada do ativo. Então, para a semana que vem, seria interessante, por enquanto, trabalhando com a média que temos aqui hoje, semana que vem a média pode estar alguns centavos para cima ou para baixo, mas seria interessante o ativo fechar acima dos R$ 2,34. Vamos colocar aqui até R$ 2,34, média exponencial de 21, tá? Interessante para semana que vem, quem sabe, retomar. Muita atenção, porque a gente teve uma rejeição da média, muitas vezes o ativo se afasta da média, está fazendo seu zigue-zague, apenas vem fazer uma graça próximo da média e continua seu movimento. Então a gente não gostaria de ver isso acontecer em Magazine Luiza. Segundo ponto interessante, quem sabe a nossa média verde-limão, a nossa Tenkan, média rápida de Shimoku, pode servir também como uma região de suporte. Percebam que o candle de 6 de novembro rejeitou a média e na semana seguinte ele fechou acima. Temos uma possibilidade também no semanal, um suporte no R$ 1,83. Então, semana que vem, por enquanto, vamos trabalhar com esses pontos em Magazine Luiza. Interessante, fechamento acima dos R$ 2,34 e não seria interessante um fechamento abaixo do R$ 1,83, porque senão a gente voltaria a fechar abaixo de todas as médias do nosso gráfico semanal e abaixo de todas as médias também no nosso gráfico mensal. É interessante a gente ver também que a nossa máxima da semana foi dos R$ 2,35 e a gente tinha uma mínima aqui entre dezembro de 22, semana de 12 e semana 19, a gente tinha um fundo aqui com mínima nos R$ 2,35, R$ 2,36. Até vou colocar essa linha aqui mais forte para vocês poderem enxergar. Vamos colocar a linha de outra cor, vou colocar, ela é mais escura, para vocês enxergarem. Aqui, deixa eu dar um zoom out. Percebam, olha só, aqui essa região, mínima de R$ 2,35, 36 centavos, e o ativo veio tocar exatamente numa região de fundo anterior, reforçando a possibilidade de resistência com a exponencial de 21. Então, esse R$ 2,35, R$ 2,34 pode ser muito importante para as próximas semanas de Magazine Luiza, porque teria uma possibilidade, quem sabe, de recuperar uma região importante de fundo anterior de dezembro de 2022. Então, a gente gostaria muito de ver esse tipo de fechamento aqui em Magazine Luiza. Então, só para encerrar nosso vídeo, vamos passar rapidamente pelo nosso DMI ADX. A gente observa nosso DMI negativo acima do positivo há muitas semanas aqui em Magazine Luiza, desde a semana de 7 de agosto de 2023. A gente viu o nosso ADX ganhando um nível de 15, já estava apontado também para cima, indicando força. A gente vai ver quem está acima, vermelho acima do verde, possibilidade de uma força no movimento mais baixista. Por quê? DMI negativo acima do positivo. Nas últimas semanas, a gente vê que a gente já teve uma espécie de kick do nosso ADX, ou seja, enfraquecimento do movimento. Interessante a gente ver, quem sabe, o nosso verde cruzar pelo menos acima do vermelho no gráfico semanal, para depois a gente ver como fica também no nosso gráfico mensal. Lembrando, são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda. Durante a semana a gente vai trazer também
outros indicadores que a gente gosta de trabalhar aqui no nosso canal. Por enquanto, vamos ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Lembrando que são apenas estudos, a ideia não é falar necessariamente sobre curto prazo, sobre trade, é apenas para a gente observar como está a movimentação do preço e estudar, buscar também juntos oportunidades no mercado financeiro. Forte abraço para todos, bom final de semana, não esqueçam de deixar seu like para a gente continuar motivado, sempre trazer novos vídeos para vocês. Se inscrevam no nosso canal, que vai ajudar muito o nosso canal. Até uma próxima e bons investimentos.